paz e bem, sexta-feira, sextou, né? E nós aqui para rezarmos juntinhos, abençoar o nosso final de semana, né? Que seja um final de semana tranquilo, na paz, no amor, na fidelidade a Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Eu sou Marli Guilherme, do canal Católico Buscando as Coisas do Alto. Quero te pedir novamente, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha like, se inscreva no canal, passe para mais pessoas, para que a gente possa trazer mais soldadinhos para o exército de Nossa Senhora, porque através dela a gente chega até Jesus, não é verdade? Então vamos para o nosso evangelho de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a providência de Deus, né? Como Deus nos ama, como Ele fica atento a cada detalhe da nossa vida. Evangelho de João, aliás, Evangelho de Jesus, segundo João, não é verdade? Lá no capítulo 6, do 1 ao 15. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia. Seguia uma grande multidão porque via os milagres que faziam em benefício dos enfermos. Jesus subiu o monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei-os se assentar. Havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães, rendeu graças, e em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhe deu quantos queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles o recolheram, os pedaços, 5 pães de cevada que sobraram, e encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: é verdadeiramente um profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha como Jesus, Ele é providente, como Ele se compadece. Aquelas pessoas iam, se acercando em volta de Jesus para ver os seus milagres, as curas. Então eles traziam doentes, traziam coxos, traziam tudo quanto é tipo de gente tudo quanto é tipo de enfermo, para que Jesus os curasse. E Jesus ali no meio dessas curas, Ele ia ensinando o que fazer, de que maneira fazer, qual era o caminho certo, na verdade. Mas ali, Jesus se compadeceu porque Ele viu que há muitas horas eles estavam ali, e tenho certeza que Jesus também sentiu fome, e aí Ele percebeu que todo mundo ali estaria com fome. Então Ele perguntou, foi lá para o Felipe e perguntou, onde que nós vamos comprar, como que nós vamos dar pão para esse povo? Eles estão com fome, Aí Ele falou assim, o dinheiro que eles tinham não dariam para comprar pães para todos, Então, Jesus falou: e agora o que nós vamos fazer? Jesus já sabia, mas Ele quis, Ele quis perguntar a Felipe, Ele quis perguntar o André, o que ele ia fazer. Vamos, Felipe e André, o que nós vamos fazer? Aí André se lembrou, que tinha um menino lá com 5 pães e 2 peixes, que dá um total de 7. 7 é o quê? Perfeição, 7 é o quê? O 7º dia onde Jesus descansou. Então Jesus falou: pede para trazer. E trouxe. Jesus abençoou.
deu pães, deu peixe para todo mundo, porque eles falam que 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que tinham lá no meio de tudo isso. E todos foram alimentados e saciados. Pena que alguns foram saciados no material, no físico, né? No peixe, no pão, mas não foram saciados na alma. O Senhor quis ali junto saciar ambas as coisas, o corpo e o espírito. Jesus queria que todos saíssem dali convertidos, era o sonho de Jesus. Né? Mas ao mesmo tempo eles já começaram a cercar Jesus, esse é o rei, já queriam, né, glorificar ele, e não era a hora dele ainda. Então ele sai, como de todas as vezes ele faz, ele sai que ninguém nem vê como ele saiu, né, e foi continuar a sua caminhada. Sobraram ali 12 cestos, das 12 tribos de Israel. Você viu, tudo tem um significado. E Jesus mostrou para nós o seguinte, que nós precisamos ir atrás do nosso sonho e fazer todo o possível para realizá-lo. Quando nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, que o possível foi feito, aí a gente entrega o impossível na mão de Deus. Porque não é apenas se sentar lá, né, na relva e esperar o pão, não. Tinha que ter o menino que tinha os pães e os peixes. E abrir o coração e entregar isso para Jesus para que ocorresse o milagre, entende? Então nós precisamos acreditar no milagre, saber que o Senhor é o Deus do impossível, mas nós também temos que nos esforçarmos. Jesus realiza os milagres de acordo com o nosso esforço. Nós não podemos ficar em casa apáticos esperando o grande milagre acontecer. Não é isso que o Senhor quer de nós. Aquele povo caminhou quilômetros no deserto atrás de Jesus. Aquele menininho tão providente, né, ali com seus pãezinhos e seus peixes, né, tinha o que comer, mas tinha só para ele. Mas ele ofereceu, ele entregou na mão de Jesus. Então nós precisamos ter essa entrega, entregar o nosso coração para o Senhor e correr atrás do sonho, fazer o que é possível. Jesus quer isso de nós, né? Que nós estejamos lutando por aquilo que desejamos. E quando chega que a nossa parte finda, que é humano, nós fizemos, aí entra a providência. Mas o Senhor nunca deixa de nos atender, nunca. Confie sempre no Senhor. Se acabou, se você falar para mim, Marli, olha, eu fiz tudo que tinha que fazer, humanamente eu não posso fazer mais nada. Aí eu te digo, agora o milagre acontece, porque agora Deus entra com o impossível. Foi assim na minha vida e tenho certeza que vai ser na sua. Só que nós não podemos desistir, né? Nós não podemos, nós temos que estar sempre no caminho do Senhor. E Ele providenciará aquilo que nos é essencial. Amém? Como eu disse, que todos tenham um lindo final de semana, cobertos com o manto de Maria, selados no sangue de Jesus. E que nós possamos estar segunda-feira juntinhos novamente. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos.